Olá, pessoal. Esse é um estudo das mensagens dos mentores, os vídeos que têm ido ao ar nas quartas-feiras, uma forma que a gente encontrou de resgatar todos os ensinamentos que são passados para nós, né, de uma maneira pelos mentores, de uma forma quase rotineira. Então, às vezes, ali as pérolas ficam escondidas e a gente tem que garimpar, não é? Tudo bem contigo, Jordelê? Tudo bem. Pouco cansado do dia agitado de hoje, mas tudo bem, né? Correria, tentando ajeitar um monte de coisas para o evento que vai ser agora nesse fim de semana. E claro que vocês vão assistir esse vídeo atrasado, né? Então já vai ter acontecido. E aí, nesse desenrolar, aconteceu muitas outras coisas também que exigiram muito, mas tô Pois é, bem. não. E a gente foi falando aqui uns bastidores, né? Que talvez no dia do evento a gente não vê os bastidores, só vê o palco, né? E é aqui que a gente tem a oportunidade de dizer, às vezes, dos perrengues que a gente passa, correria, né? A falação na cabeça dos amiguinhos densos que não querem, tipo assim, não vai gravar, não vai dar certo, não vou conseguir abrir sala. Mas hoje sim, a gente faz, né? É tanto o Robson quanto eu, a gente tá muito entregue a esse trabalho. E, mas às vezes eles dão um jeito de tentar interromper o fluxo das coisas. Hoje quase conseguiram. É verdade. Quase conseguiram Quase mesmo. conseguiram. Mas estamos aqui, já gravamos um vídeo para os membros e agora estamos no segundo, né? Que é essa mensagem número 2: a cura do planeta está em nossas mãos. Foi a primeira mensagem ditada pelo Eikenaz no portal, né? Dessa maneira ao vivo. Claro que antes o Eikenaz já tinha gravado várias mensagens, inclusive no Lar de Juliano, com o áudio sendo publicado pelo Pava lá no Pava Play, né? E também vídeo sem a imagem, né? Só o áudio assim, mas com a foto. Tem algumas palestras que a gente chegou a estudar aqui, inclusive uma que é bem interessante, uma das primeiras que a gente estudou nas quartas-feiras, né? Sobre energia. Podem voltar lá e assistir, que está lá toda interpretadinha, eu, Fábio, o Tiago e o Jordelei interpretando. Aí você lembra da data, Jordelei? Porque eu pedi para tu guardar, e aí você pode falar um pouquinho sobre a época. Lembro sim, 21 de agosto de 2020. Uma sexta-feira fria, né? Essa época eu ainda fazia teleentrega, então eu saía do Pava, passava em casa, só pegava roupa de teleentrega e a caixa e saía fazer teleentrega até 1, 2 da madrugada. Então foi uma época de muito aprendizado e nessa época ainda estava recém terminando a minha era de atleta, então ainda estava magro, mas eu, da época, eu confesso a vocês que eu estranhei muito, porque o Oikená sempre foi o porta-voz. E o Oikenaz não fez a primeira palestra. Na época, isso mexeu muito comigo, porque eu fui para a semana antes, né, semana anterior a essa, contando com a presença do Oikenaz, porque ele sempre foi aquele que esteve na frente de todos. E aí vem o Ezequiel, vem o mentor Ezequiel, e ele só aparece na segunda e o Lázaro só aparece na quarta, se não me engano, é isso, né? Mas na quarta live. Eu acredito que é, mas a gente tem que checar essa informação que eu não lembro de cabeça. Eu não sou o Renato, né? Renato Computador. E foi muito interessante. E agora, conversando com o Robson nos bastidores, ele disse que essa foi uma palestra muito leve, muito fácil, até de nós entendermos o mentor Oikenaz, porque ele veio trazer para nós um panorama de tudo que ele abordaria ao longo dos anos, desses 2 anos de trabalho. Então ele dá uma pincelada em cada ponto, mas ele não aprofunda nenhum. E ele vem com essa ideia. Hoje a gente entende que ele estava lançando os temas que ele iria abordar no decorrer, né, dos trabalhos vindouros. Passaram, né, 2 anos e a gente está quase fechando o terceiro ano.
É 2 anos e meio de trabalho e é tão bacana olhar para trás e ver toda essa construção. E o título da live bem sugestivo desse conteúdo, né? A cura do planeta está em nossas mãos. Você vê que já fala de transição, já fala de responsabilização, já fala de cura, né? Esse título já era escolhido por Caroline, Jordalei? Já é. Sempre foi ela. Ah, ok. Então eu vou passar um trechinho da mensagem para a gente poder refletir um pouco juntos. Eu faço só um parêntese, Robson. As lives de sexta-feira é a Caroline que faz o esboçozinho e o título. As lives de segunda-feira, quem está fazendo é a Natália Ludendorff. Ah, ó, bacana. É. Daqui a pouco a gente pode pegar, né, as falas dos outros dias para poder estudar também. Inclusive, uma das datas que eu pensei em a gente estudar foi a mensagem de Natal, né? A gente não chegou a estudar, mas uma mensagem muito profunda. Mas vamos lá, tem muita coisa para a gente aprofundar. Saudações energética. Vos trago uma vez mais do mundo espiritual. Boa noite a todos, queridos e amados filhos de Deus. Passamos por momentos incríveis junto de vós. Caminhamos, crescemos, estudamos. A cada momento em que nos afastamos temporariamente do invólucro carnal que nos serve de abrigo e de instrumento para a paz, estamos nós, os amigos espirituais, os anjos da guarda, os protetores, enfim, são tantos nomes para designar o amor, o carinho e a companhia. Recebemos de braços abertos, felizes por mais um dia vencido, por mais um dia superado, nas dores, nas aflições, nas angústias, mas também nas alegrias e, acima de tudo, no passo importantíssimo para o nosso crescimento como ser imortal que somos. E ao recebermos, conduzimos cada um para a sua programação. Porque talvez tu não saiba, mas hoje, quando retornar ao mundo espiritual, realizará as tarefas que ficaram agendadas e organizadas ontem, quando lá você também esteve. Com isso, observem a importância que tem o nosso dia a dia. Observem a importância que tem as nossas ações diante do compromisso que assumimos para conosco nesta reencarnação abençoada. Se discute por demais a transição entre um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Gostaríamos de saber, às vezes antecipadamente, que dia termina e que dia começa. Porém, no universo, que é infinito, que não podemos falar de início, nem de meio e nem de fim, por ser o todo, o infinito. Não se pode precisar dia, mês, ano, muito menos a hora. Mas é possível, sim, agendarmos a nós mesmos o agora, o minuto em que começaremos a transição tão importante da nossa vida. Sairmos nós
do nosso pequeno mundinho, onde as provas se tornam duras pelo julgamento impiedoso que realizamos de nós mesmos, ou onde as expiações tornam-se fortes e amargurantes diante das nossas culpas tão pesadas com os atos acontecidos no passado. Precisamos organizar e agendar um minuto exato, que pode ser agora, que pode ser daqui um segundo, para começarmos a nossa transição para a regeneração. Nos regenerarmos conosco, nos perdoar nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, pelas falhas que poderiam ou que podem ter cometidos. Compreender que nesta caminhada todos são falhos, porque cada um segue ao seu tempo e ao seu andar o seu processo de crescimento e de direção ao universo, ao todo. Que chamada de atenção bonita, né? Ele sempre me diz essas palavras. Isso, da maneira que ele falou ali, é como ele me traz os ensinamentos. A importância que nós temos de nos responsabilizarmos por todas as coisas ao nosso redor. Não esperar mais que os outros digam, aconteceu isso, cuida daquilo. Mas que a gente tenha já esse discernimento de responsabilidade. Porque como é mais fácil, né? Vai ter uma data, um marco, e quando a gente dormir, quando acordar no dia seguinte, tudo vai ser diferente. E a gente, de uma forma talvez até semelhante, a gente faz isso com o Ano Novo. As inúmeras promessas que nós fazemos no Ano Novo, e aí na noite a gente vai lá, bota roupa branca, bota roupa íntima amarela, outros vermelho, e assim vai, um monte de simpatias, tudo almejando que aquele ano ocorra aquilo. Aí a gente vai lá, começa a querer emagrecer, então a meta é emagrecer, a meta é virar atleta ou virar fitness, alguns, e a gente vai passando os dias e a gente não vai conseguindo realizar. Então o processo da regeneração, ela se dá exatamente dessa forma. Nós vamos ser, mas as transformações precisam começar em nós, modificar em nós esses processos, para que aos poucos a nossa psicosfera ao redor esteja regenerada. Então, não importa o lugar que nós estivermos, né? Zonas densas, umbralinas, aqui no planeta Terra, na condição de encarnado, em nosso lar ou em comunidades muito boas, onde nós estivermos, nós estaremos naquela camada vibracional e não nos afetará mais. Exatamente, e é engraçado como ele cita as mudanças internas, que são as mais importantes, né? Então, da gente marcar uma data com hora e minuto, do jeito que ele fala, então poderia ser, por exemplo, 4 de maio de 2023, 18h42, que é a hora agora, né? Então, a partir desse minuto, eu vou dar atenção para essas questões internas e vou regenerar o meu mundo interno. E ele citou, né, assim, os bloqueios, as culpas, os medos, como as grandes traves que fazem a gente procrastinar a mudança interna. A gente fica só mirando esse externo, igual você disse, né? Vou mudar a dieta, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e esquece de mudar, então, esse eu interior. E é como se isso fosse muito urgente, né? Porque é isso que nós vamos levar, né? Na hora que encerrar o nosso ciclo aqui, as outras conquistas vão ficar aqui. Elas são só meios
elas não são as conquistas reais, né? As conquistas reais são essas, da gente superar as nossas culpas, da gente resgatar coisas, da gente regenerar o nosso pensamento, da gente equilibrar os nossos sentimentos, né? Isso vai com a gente. E as vivências também vão com a gente, né? Aquelas coisas que a gente ficou marcado na mente e que está guardado na alma, né? Não na gaveta ou na conta bancária. Então, essas coisas todas, ele já chama a atenção muito rápido, né? E é impressionante como, já nos primeiros minutos, né? Porque nós estamos no começo da mensagem ainda, nos primeiros minutos ele já está falando disso. Olha para você mesmo aí, o que você está fazendo com o seu tempo, né? E mesmo assim a gente não presta atenção, né? Quantas vezes a gente vai precisar passar por mensagens como essa? Mas, e não só mensagens que são publicadas aqui no nosso portal, mas as mensagens de forma geral, todas elas vêm falando sobre essa necessidade de ação interna, de movimentação interna. E a gente não está fazendo. Infelizmente, a gente não está fazendo. E, claro, isso não serve para todos, né? Toda regra tem exceção. Mas a gente ainda vê pessoas falando mal uma da outra, fazendo mal uma para a outra, desejando mal uma para a outra. Do mundo espiritual para o mundo terreno, a gente sabe. Né? A gente sabe o que também ocorre isso. Do mundo terreno para o mundo espiritual, a gente não sabe porque a gente esqueceu dos nossos desafetos que ficaram lá. Mas se lembrássemos, ocorreria. E isso se dá muito no momento em que a gente vai para grupos desobsessivos e quando vem um desses irmãos para conversar diretamente conosco, e aí surge interiormente aquela energia que tá, vai ser agora então. E aí tu tem que lutar com aquela força interior assim, de uma raiva, de uma instabilidade que tu não sabe de onde está vindo. Remanescências, né? E isso, essa parte está escondida, está guardada no baú da nossa existência. E a gente não quer mexer nela, porque é dolorido. Reformar uma casa é uma das piores coisas. E morar na casa que tu está reformando é 10 vezes pior. E nesse caso, da reforma íntima, nós somos moradores da casa e a gente vai ter que reformar ela e viver dentro. Toda a parede que a gente mexer, vai ter a sujeira, vai ter o pó, vai ter o que ninguém sabia que tinha. Né? Tu abre uma parede, é só reboco. Aí tu abre a parede, lá tem um vazamento. Aí tu tem que arrebentar toda a parede para achar onde vem o vazamento. E a reforma íntima nossa, ela é muito semelhante a isso. Eu sei que eu tenho um incômodo em tal lugar. Aí eu vou lá, começo a mexer. E a gente vai entrando, vai tendo que fazer incisões ainda mais profundas para poder remover toda aquela parte que está doente. Né? E veja como é muito semelhante com a doença física. Né? A gente vai vendo e aí depois a gente se dá conta que tem metástases, que está espalhado por inúmeros lugares. E a gente começa a tratar. E a sorte que no mundo físico tem tratamento. Ainda não 100% eficaz. Mas no mundo espiritual tem 100% de eficácia o tratamento. Ele é árduo, é duro, mas ele tem esse tratamento. Agora dependerá única e exclusivamente se nós temos coragem de botar a mão na parede. Eu vou fazer um comentário curtinho, né? Na verdade, esse tratamento é suave e leve, né? Como disse Jesus, o jugo é suave e leve, mas nós tornamos isso pesado e difícil, igual o Eikenas falou na mensagem, assim, então as culpas, as coisas que a gente carrega na mente, né? Os desejos de vingança, as raivas, isso tudo deixa tudo muito pesado, mas no fundo era para ser suave e leve. Se a gente entendesse que é só eu abrir mão, não é como se eu tivesse que fazer uma coisa nova, é só abrir mão. Né? Então, por exemplo,
nossa, fulano de tal me fez uma coisa muito horrível e eu tenho muito ódio e eu quero que ele sofra. Aí Jesus vira e fala assim, não, você abre mão disso? Você deixa ele ir para lá? Deixa ele viver a vida dele. Não é você que castiga, né? É Deus que vai cuidar do caminho dele. Aí a pessoa fala assim, não consigo abrir mão, né? Não consigo me libertar disso, enquanto eu não ver essa pessoa se dando muito mal, não vou largar ela, né? Então é isso, a gente não abre mão, né? Mas isso aí. É isso aí. Meus queridos irmãos, muito obrigado por estarem aqui conosco. É sempre muito bonito e muito bacana reviver esses momentos juntos das histórias, né, que nos moldaram a ser quem nós somos hoje. Nós éramos muito mais imaturos há 2 anos e meio atrás, com ideias talvez um tanto mais rígidas do que hoje, mas graças a tudo isso nos moldamos naquilo que nós somos hoje. Então, muito obrigado vocês todos que fizeram parte disso e nos vemos na próxima semana. Que Deus ilumine e abençoe todos vocês.